2020 da Copa do Brasil será fevereiro? Quando começa 2021? Essa é uma boa pergunta, inclusive, né? Porque o nosso calendário tá maluco demais. Copa do Brasil com final lá em fevereiro, Campeonato Brasileiro voltando agora dia 6 de janeiro e também terminando no final de fevereiro. Rafa, que isso, hein? Então, Karine, começa o calendário 2021 para o futebol brasileiro, começa no último fim de semana de fevereiro, 27 e 28. Sendo que teremos a última rodada do Brasileirão no meio de semana anterior. Nossa. As equipes terão entre 3 e 4 dias para finalizar a temporada 2020, já dentro de 2021, e iniciar a temporada 2021. Quem está sofrendo esse ano, sendo que esse ano já é quase ano que vem, em 2021, então, vai penar. Porque não vai ter tempo nenhum para planejar, para refazer caminho, para nada. Tá complicado, né? Tem que ser um dia de cada vez. E aqui na hashtag o Domingos, Scott colocou Karine, com Y ainda, o meu nome, deu uma caprichada aí, deu uma americanizada. Karine, esperava Palmeiras versus São Paulo numa final. O Grêmio é um time difícil, acredito no título, portanto, do tricolor gaúcho. PVC já tá pronto, equipe? Vamos colocar ele aqui então no telão, do lado do Rafa, para a gente conversar. Seja bem-vindo, PVC, com seu cenário super carioca. Boa noite. É um estádio, é um cenário Copa do Brasil, que é estádio brasileiro. Se eu botar a linha na fogueira dessa conversa de quando o ano de 2021 vai começar para o futebol, o Palmeiras finalista tem 9 jogos em janeiro, sendo que o 9º jogo é 31 de janeiro contra o Botafogo. Só que se ele estiver na final da Copa do Brasil, da Libertadores, a Libertadores é dia 30. E se ele eventualmente ganhar a final da Libertadores, ele joga a semifinal do Mundial dia 8 e a final do Mundial dia 11. E a final da Copa do Brasil é dia 10. Como é que faz com isso? Nossa! Não faz. Não faz. Não tem como. Deu até nó agora aqui no cérebro, não tem como. Imagina que calendário mais maluco. Mas vamos esperar o ano virar também, né, PVC? Porque o ano de 2020 aconteceu tanta coisa, então um dia de cada vez a gente vai também respirando e vai assimilando tudo que está acontecendo. Vamos falar desse jogo que acabou em 0-0, mas o Grêmio venceu o primeiro por 1-0. E muita gente estava questionando aqui, PVC, os torcedores e nossos telespectadores interagindo com a gente, que se viu aquele Grêmio copeiro ou não? Hoje, você acha que foi aquele Grêmio copeiro? O Grêmio foi para São Paulo para jogar na bola, mas para fazer um jogo de Copa na malícia também. E fez. E aí cabe ao árbitro coibir, mandar o tempo seguir. Aqui não tem nenhuma crítica ao Grêmio. O Grêmio não podia repetir o desempenho da semifinal da Libertadores do ano passado e das quartas de final desse ano. Já a gente vai ver esse lance em detalhes, mas quem salva essa bola depois da bola na trave é o Brenner, centroavante do São Paulo, que está aqui em cima da linha para tirar. Foi a melhor chance do jogo, foi do Grêmio, uma bola na trave. Agora, o Grêmio foi um time que jogou no começo, pressionou, tirou muito espaço, esperando o São Paulo atrás do meio campo em vários outros momentos, a parte dando dar o bote, alguns, como a gente está vendo, na saída de bola, bicicleta do Diego Souza, esse lance foi aos 18 minutos, e tirou espaço do São Paulo, obrigou o São Paulo a fazer 38 cruzamentos no jogo. E o Grêmio também fez o jogo de Copa, de malícia, de ganhar tempo, de enroscar nas cobranças de falta. Foi um time que ganhou taticamente e ganhou também num estilo antigo de Copas que o Grêmio tem tanto costume de fazer. Rafa, jogar. Opa, desculpa, PVC. A PVC a gente separou depois duas análises táticas, que inclusive uma você já acabou adiantando, que é aquele primeiro lance que a gente viu. A gente está vendo os melhores momentos. Na sequência, aí você vai fazer essa análise junto também com o Rafa. Colocar aqui o Rafa também na conversa. Passando os números aqui, a estatística do jogo, né? 12 finalizações do São Paulo contra 7 do Grêmio, mas diretamente a gol, 4 do São Paulo e nenhuma do Grêmio. Esse jogo ficou em 0-0. Mas é isso que o PVC falou. Teve essa malícia, né? O São Paulo não construiu nenhuma chance real de gol
dentro dos 90 minutos. E isso passa por essa construção, a malícia que o PVC cita, essa capacidade de furar a bola que a equipe do Grêmio tem já há algum tempo. O PVC vai lembrar do que foi o confronto, por exemplo, contra o Palmeiras na Libertadores, quando perdeu a ida por 1-0, um gol de falta do Scarpa, virou o jogo em 5 minutos em São Paulo e não teve jogo depois do 2-1 Grêmio, que dava vaga pelos gols fora. Então é um trabalho já talhado há algum tempo, por mais que a gente fale em 2020, num Grêmio que em vários momentos abre mão da posse, que joga em transição, que joga no erro do adversário. Contra o São Paulo é ainda mais simples, né, identificar isso, porque o modelo do São Paulo é muito já solidificado, né, já é um modelo que todo mundo reconhece. Então, a gente não veria um confronto por posse, né, por bola, nesse jogo entre São Paulo e Grêmio. Mas é um Grêmio camaleão, e isso só vem da continuidade, né? Isso só vem da sequência do trabalho. Por mais que a gente tenha um elenco sendo remontado, por mais que a gente tenha um trabalho diferente dentro de 2020, essa consistência, né, em confrontos desse tamanho vem de um período de, enfim, né, que sobra, a gente falava aqui no princípio do programa, sobra em tempo, né, em duração, quando a gente fala sobre os outros trabalhos, sobre as outras equipes dentro do futebol brasileiro. E aí é um baita mérito da sua diretoria, do próprio Renato. Acho que uma coisa não vive sem a outra, né? São os resultados que vão dando essa sequência, mas também é essa sequência que vai entregando resultados. Talvez o título da Copa do Brasil ainda em 2016 tenha sido tão emblemático, tão importante nesse sentido. Porque ali sim, o resultado talvez falasse mais alto. Mas de lá para cá, cada vez mais, uma coisa alimenta a outra, né? E esse Grêmio hoje é capaz de chegar a uma final de Copa do Brasil, mesmo sem jogar tão bem no confronto dentro de 180 minutos, porque tem uma consciência gigante do que é a sua capacidade, do que são as suas forças, do que precisa esconder de fraquezas dentro do confronto e a capacidade que tem de aproveitar oportunidades, né? Acho até que jogou, se a gente comparar 90 minutos iniciais, 90 minutos seguintes, o São Paulo teve mais chances e não matou, né? Não seria nem matar, mas enfim, construiu alguma vantagem no princípio do segundo tempo no jogo de ida. Hoje não, hoje o Grêmio administrou, sentou em cima da vantagem no sentido bom, né? Furou a bola, não deixou o São Paulo jogar, não deixou o São Paulo construir. O Diniz tentou uma série de modificações no segundo tempo, fez o PVC quebrar a cabeça para explicar para o pessoal em casa qual era a organização desse São Paulo para a reta final do jogo, mas foi insuficiente contra um Grêmio que é muito senhor da sua própria capacidade, né? Independentemente dos desfalques, de uma reconstrução, de um ano não tão bom assim, e essa é a realidade para todo mundo, mas o Grêmio compete e, principalmente, é capaz de tirar do adversário o seu conforto, a sua naturalidade no jogo. E foi isso que aconteceu com o São Paulo hoje. São Paulo não se sentiu confortável, natural, para desempenhar o seu jogo em momento algum. PVC... O Rafa falou? Sim, vamos lá. Desculpa, eu ia só te passar mais uma informação para a gente colocar aqui na discussão, que é interessante, é uma curiosidade. Com certeza você, que sabe tudo de novo... Bom, ele é um técnico já bom. Agora, ele tem 3 anos de Série A. Ele foi técnico de Série A em 2018, 19 e 20. E ele faz um grande time no São Paulo. Ele pode ser campeão brasileiro nesse ano. Não foi pecado, não foi o Fernando Diniz que perdeu. Quem foi eliminado hoje foi o São Paulo. Aliás, é a 10ª eliminação do São Paulo no Morumbi, desde que ganhou seu último título em 2012 na Copa Sul-Americana. Então, São Paulo foi eliminado no Morumbi pela Penapolense, pelo Bragantino na Copa do Brasil, pelo Corinthians em Campeonato Paulista, pelo Atlético Paranaense em Copa do Brasil, pelo Defensa e Justiça, pelo Lanús na Copa Sul-Americana. Então, não foi o Fernando Diniz que foi derrotado hoje. São Paulo foi eliminado. Isso é um ponto central. O São Paulo não conseguiu fazer gol no Grêmio. O São Paulo do Diniz não fez gol no Grêmio nos 3 jogos. No ano passado, 3-0 para o Grêmio. Nesse ano, 0-0, 1-0 e 0-0 de novo. Agora, antes disso, o São Paulo do Cuca também não fez gol no Grêmio. Foi 0-0 no ano passado também no Morumbi. E mais do que isso, o São Paulo não ganha do Grêmio desde 2015. São 11 jogos agora com 5 vitórias do Grêmio e 6 empates. Então, mais uma vez, não é para personalizar no Fernando Diniz. O São Paulo está vivendo a maior seca de troféus da sua história depois da obra completa do Morumbi. Esse é o fato. São Paulo tem que lidar com essa situação e sair disso. E pode ser no Campeonato Brasileiro. São Paulo tem 7 pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro. Então tem que saber sair desta derrota, desta eliminação, para não contaminar a campanha do Campeonato Brasileiro. Além do Grêmio, o Grêmio é o único time da Série A que não tomou gol do São Paulo. O único outro time que não tomou gol do São Paulo neste ano
foi o Botafogo de Ribeirão Preto, só que foi um jogo só e o São Paulo jogou com reservas no estádio Santa Cruz antes da pandemia. Perdeu por 1-0. São os dois únicos times deste ano que não sofreram gol do São Paulo. Aqui na hashtag muita gente está nos cobrando, produção. Renato Portaluppi, cadê o Renato? Cadê a coletiva de imprensa do Renato? Nós estamos aqui monitorando. Assim que a gente conseguir e ele falar e estiver disponível, a gente vai mostrar. Gente, parece até, assim, ó, passo de mágica. Eu falei, aí a produção já soprou aqui no meu ouvido. Temos e está pronto. Então vamos mostrar um trecho e depois a gente continua a conversa. Até lá tem muita coisa ainda para acontecer, mas eu acho que o mais importante de tudo foi a atuação, da maneira que a equipe se comportou. Ontem, pela parte da manhã, eu fiz 3 treinamentos especiais na parte tática, para que a gente pudesse colocar em prática hoje durante o jogo. Nós anulamos totalmente a equipe do São Paulo no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe do São Paulo começou a alçar as bolas na área, que nós já sabíamos que poderia acontecer isso. Tivemos 2 grandes oportunidades no início do jogo para abrirmos o placar. Então a marcação encaixou direitinho, foi da maneira que nós treinamos, da maneira que eu queria que a equipe jogasse. Mais uma vez a nossa estratégia deu certo e estamos felizes, né, por termos colocado mais uma vez o Grêmio numa final de Copa do Brasil. Nós usamos o regulamento debaixo do braço na hora certa. Tanto é que as melhores oportunidades do primeiro tempo foram do Grêmio. Nós tivemos 2 grandes oportunidades, uma com o Vitor, outra com o Diego. E o jogo foi bom. O que nós tínhamos que fazer era anular as jogadas fortes do São Paulo, principalmente com o Daniel Alves. Então nós procuramos fazer isso, não damos espaço. É por isso que falei que a nossa estratégia deu certo. No segundo tempo, lá pela metade do segundo tempo em diante, nós sabíamos que o São Paulo, se ele não achasse o gol, ele ia começar a alçar as bolas na área. Nós já havíamos treinado isso ontem pela Paraná também, com os 3 zagueiros, porque são 3 zagueiros bons de cabeça. Soubemos sofrer, sim, mas é estratégia. Aí sim, você pode usar o regulamento como o Grêmio usou nos minutos finais. Mas até lá o Grêmio procurou jogar, procurou buscar o gol. Como falei, nós tivemos as melhores oportunidades no primeiro tempo. Mas está de bom tamanho, nós enfrentamos uma grande equipe. Não é por nada que o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro. E eu acho que o mais importante foi a entrega, principalmente na parte tática da equipe. Então, basicamente, o São Paulo pressionou, mas criou quase nada. Então, nessas horas é importante você usar a sua estratégia, saber sofrer um pouquinho, mas não que o São Paulo tenha conseguido algumas grandes chances de fazer o gol. Eu acho que o grupo suportou bem essa pressão, principalmente no final com as bolas alçadas dentro da área. Mas o mais importante de tudo para a gente era a classificação e nós soubemos jogar com o regulamento, mas somente no final do jogo. Tá, então as palavras de Renato Portaluppi, falando justamente sobre essa questão de ter segurado o resultado, de ter jogado com o regulamento debaixo do braço. Tá ouvindo bem, PVC? Tô ouvindo bem, tô tranquilo. Eu vi que você botou ali a mão Eu fui ver se meu fone estava no lugar certo. Porque esses dias o Grafa entrou com a gente no mudo. Só mastigando aqui, eu disse, Grafa, cadê teu áudio? Ele tinha esquecido ali de apertar o botãozinho para colocar o áudio. Mas falando do São Paulo, teve uma mensagem que chegou aqui do Wagner Oliveira e que eu acho interessante para a gente falar também. E, na opinião dele, o Brenner não foi bem hoje e ele falou que se o Luciano e o Reinaldo estivessem no jogo, poderia ter sido diferente. Aí ele colocou paciência, feliz 2021 para todos, para você também, Wagner. Realmente, mais do que o Luciano, você falou isso na transmissão e eu concordo com você, PVC, o Reinaldo parece que fez mais falta do que o próprio Luciano, que teve ali o Tietê, que tem característica diferente, atuando nessa partida. Porque 42% dos gols do São Paulo saem pelo lado esquerdo. É a maior produção ofensiva do São Paulo. Muitas vezes se critica o Reinaldo pelo lado defensivo, mas ele é importante demais para desafogar o ataque. Outra coisa, o São Paulo não teve os 2 homens de passe para gol. O Reinaldo é o líder de assistência do São Paulo no ano com 11 passes para gol e o Luciano é o vice-líder com 7. Quer dizer, claro que faz diferença. E ainda assim, você vai pegar o Daniel Alves, teve uma atuação no nível das que tem tido. O São Paulo hoje trocou 600 passes. Esse é um índice de Bayern de Munique, de Liverpool, de Manchester City num dia médio, 600 passes. E o Daniel tem mantido a média
de representar ele individualmente 15% dessa produção. Ele fez hoje 93 passes, errou 10. Então, a bola passa muito por ele, roda muito pelo Daniel. O jogo do São Paulo foi o jogo que ele tenta fazer, só que o bloqueio da faixa central era evidente. Então, o São Paulo rodava a bola, não achava espaço, escapava para o lado e abusava do cruzamento. Aconteceu muitas vezes isso. Você é supersticiosa, Karine? Eu sou um pouco. Um pouco. Não, então, vamos lá. Eu vou responder a pergunta que uma muleta ou mureta. Vocês não quiseram responder no primeiro bloco. Para mim, o favorito de antemão, vai acontecer muita coisa até dia 3 de fevereiro, evidentemente, mas é o Grêmio por esse acúmulo de partidas e de competições do Palmeiras. O Palmeiras está esgotado, o Abel pode tirar a força do brasileiro, mas vai correr risco, porque ele não tem vaga na Libertadores. Acho que o fato de jogar todos esses jogos que eu citei agora há pouco ajuda um pouco o Grêmio. Mas o Grêmio tem um problema sério se você for supersticioso em casa. É o Vanderlei. Vanderlei era o goleiro do Coritiba em 2012 e o Palmeiras ganhou a final do Coritiba. O Vanderlei era goleiro do Santos em 2015 e o Palmeiras ganhou a final do Santos. O Vanderlei é goleiro do Grêmio em 2020. Foi o goleiro dos últimos dois dos 3 títulos conquistados pelo Palmeiras na Copa do Brasil. O goleiro adversário do Palmeiras era o Vanderlei. Nesse momento, o torcedor do Grêmio tá ali, ó. Show, Uruca! Por favor. Joga pra lá essa Uruca, né, Rafa? Renato tem opção, né? Pode trocar o goleiro. O Paulo Vitor tomou aquele gol do Scarpa no ano passado na Arena. Olha aí. Verdade. Ai, Rafa Rezende, vai ter que usar o Júlio César. O que vai fazer, gente? É pesado, Karine. Mas eu acho complicado, sim. Concordo com o que o PVC citou, né? Mas ainda isso por mais que seja um risco a questão de abrir mão do brasileiro, eu acho que essa abordagem é fundamental para o Abel Ferreira e para esse Palmeiras, né? E há até a questão dele imaginar a final de Copa do Brasil em um jogo só, né? E descobrir que o futebol brasileiro tem final de Copa do Brasil em 2 jogos e ele soltou a pérola vocês gostam muito de jogo aqui. E essa é a realidade do nosso futebol, né? Então, enquanto a gente não chegar a uma conclusão, ou pelo menos alinhar a ideia de que o futebol de melhor qualidade passa por menos jogos também, a gente vai sempre incorrer nesse risco, né? De equipes escolhendo competições, não conseguindo chegar em reta final da temporada no seu melhor nível, né? Tem um estudo já de algum tempo, eu vi apresentado pelo professor doutor Antônio Carlos Gomes, lá de Londrina, enfim, com vários trabalhos dentro do futebol, em esportes olímpicos. Dentro de um dos cursos que eu presenciei na CBF, eu vi uma pesquisa grande, abrangente sobre isso, dizendo que no futebol profissional de alto nível, com a exigência de hoje, o atleta, claro que essa é uma média, né? Alguns conseguem alongar um pouco mais a sua performance, outros menos, mas o atleta entra numa curva descendente de desempenho a partir de 50 jogos na temporada.